vocês conseguem fazer. Não são bastante igual, não é bastante igual as outras listas, são só dois. Só esse 3 e esse 4 aqui, ó. Então vamos continuar aqui, aí mesmo que não cair na prova isso aqui, a gente já adianta, tá bom? Então vamos começar então, ó. Ó, resumindo para vocês, né? Até agora a gente viu cálculo de força resultante para duas dimensões, né? Eixo x, eixo y, que a gente viu para resolver a regra do paralelogramo, a regra do triângulo, aí a gente usou lei dos cossenos, lei dos senos, porque a gente sempre tem que fornecer o valor da força, né? A direção, que é o ângulo que essa força faz com algum eixo de referência, né? E o sentido, que é a seta, né? Para onde que vai esse vetor. Quando a gente viu lá no bidimensional, a gente viu o método na regra do paralelogramo e a gente viu o método das componentes retangulares, que é eu escrever aquele vetor em termos de suas componentes, I e J. Então, se eu tenho várias forças envolvidas, eu escrevo cada força em termos de suas componentes e aí acho a resultante, né? Somando o que tem no eixo X, que é a parcela em I, somando o que tem no eixo Y, e a gente achava a resultante, aplicava Pitágoras, achava o módulo, e aí achava a direção também, que é o ângulo. Isso a gente viu no bidimensional, e aí a gente foi para o tridimensional também, né? Isso, que foi a mesma coisa, método das componentes retangulares. O que muda é que acrescenta o eixo Z, que é o versor K, né? Então ficou IJK. A gente escrevia os vetores e achava a força resultante. Então a gente fez tudo isso daí e antes disso a gente falou sobre trigonometria, porque está envolvido, né? Vocês viram que usa bastante seno, cosseno, né? A gente utiliza bastante. Aí então hoje o que eu quero começar a falar com vocês, ó, são de estruturas mesmo, estruturas isostáticas, que a gente vai ver o que que é. A gente vai calcular as reações de apoio nessas estruturas que vão estar submetidas a esforços, a forças, né? Força ou momento, porque a gente viu momento também, né? Na última aula foi momento e sistema equivalente. A gente viu o que é momento, que é a tendência de uma força a provocar rotação, né, de um corpo ao redor de um eixo, de um ponto. Então a gente viu como que é o cálculo do momento, força vezes distância. Eles têm que estar na perpendicular para ter essa tendência a giro. E aí a gente viu um sistema equivalente, que é quando eu tenho um sistema, né, que eu aplico uma força só em um momento, em determinado ponto, isso aí equivale a um carregamento inicial que eu tinha, a várias forças, né, distribuídas né, em vários pontos na estrutura. Então, a última coisa que a gente viu foi o momento e foi sistema equivalente. Então, agora a gente vai começar a ver estrutura, né, ver ponte, viga, estruturas que estão apoiadas. A gente vai ver os tipos de apoio. E aí a gente vai ver quais são as reações nesses apoios. Por quê? Porque se eu tenho uma estrutura que está sendo submetida, né? Que está submetida a uma força, a uma certa distância de um apoio, eu preciso saber quanto que esse apoio tem que suportar para essa estrutura estar em repouso, para ela estar em equilíbrio, né? Ou seja, para estar tudo certinho com ela. Para ela não cair, por exemplo, para não ter nenhum problema de cálculo de estrutura. Então a gente fala que a estrutura tem que estar em equilíbrio. E a gente tem que usar as equações de equilíbrio para saber se está tudo ok com essa estrutura. Então a gente vai falar dos tipos de apoios que existem e vamos calcular as reações, ou seja, as forças que esses apoios têm que suportar, tem que ser capaz de suportar para a estrutura estar em equilíbrio. Para a estrutura estar em equilíbrio, lembrando que a gente vai falar do bidimensional aqui. Esse PDF aqui é sobre bidimensional, ou seja, somatória de forças no eixo X tem que ser igual a zero, somatória de forças no eixo Y tem que ser igual a zero, não tem o eixo Z. A gente vai falar do bidimensional primeiro. Quando eu falo isso, ó, que a somatória das forças no eixo X tem que estar igual a zero, isso é equação de equilíbrio. Eu tenho que ter uma força, eu posso ter uma força, né, que está solicitando a estrutura para a direita, mas eu tenho que ter alguma reação contrária para isso aqui zerar e essa estrutura está em equilíbrio, está em repouso, está parada.
Porque a gente está estudando aqui, ó, estática das estruturas, né? E estática. A gente tem outras áreas da mecânica, né? Dinâmica, enfim, que vê os corpos em movimento, mas a gente está vendo aqui a estática das estruturas. Então, na estática, as forças envolvidas têm que somar zero. Tem que se equilibrar para estar em repouso. Então, por isso que a gente fala que a somatória das forças que estão no eixo X tem que ser zero, somatória das forças que estão no eixo Y tem que ser zero, e eu tenho que também ter ter os apoios que suportem, né, que deem conta, vamos dizer assim, de deixar essa estrutura em repouso, de deixar o efeito de rotação nulo. Então eu vou ter várias forças envolvidas ali, mas eu tenho que garantir que a somatória de momento é zero, para não ter rotação, para ela estar em repouso. Então por isso que além das forças serem zero, a somatória das forças, eu tenho que garantir que o momento também tem que ser zero. Porque o momento é a tendência a giro, e eu estou estudando estática. Então eu tenho que estar com a estrutura em repouso. Quando a gente fala em estruturas, a gente pode ter estrutura que está apoiada num rolete, por exemplo, igual aqui, ó, essa ponte rolante, por exemplo. Não sei se dá para ver, se dá para ver certinho aí, mas esse aqui é o primeiro tipo de apoio que a gente chama, que é o rolete ou apoio móvel. Por quê? Porque eu consigo ter movimento nessa direção aqui, ó, na direção horizontal. Eu consigo vir para lá e para cá, né, ó. Eu estou em cima de um apoio aqui, só que eu consigo ter movimento nessa direção. Então aqui ele fala, ó, possui apenas uma incógnita. Essa incógnita é a reação que eu tenho que ter para essa estrutura estar em repouso. Então, por exemplo, eu posso ter movimento aqui, tenho movimento aqui, beleza. Mas eu tenho que garantir, ó, que isso aqui não tenha movimento para cima. Deixa eu ver se eu explico de uma outra forma para vocês, acho que ficou confuso. Esse tipo de apoio aqui, ele chama apoio móvel porque ele permite o movimento nessa direção aqui, ó. Só que ele não permite nessa outra, na vertical. Então, por isso que eu tenho que ter uma reação, que a gente fala, que ele fala aqui, ó, reação que é uma força, né? Que atua perpendicularmente à superfície do ponto de contato. Então, eu posso ter movimento aqui, mas na vertical não. Então, na vertical eu tenho que ter uma resistência aqui, que é essa reação. Diferente, por exemplo, desse aqui, ó. Esse aqui possui duas incógnitas, que é a articulação ou pino. Eu não consigo ter movimento na horizontal, não consigo ter movimento na vertical, mas consigo ter um giro aqui, ó. Isso aqui pode girar, ó. E só para resumir, depois eu vou voltar de novo. Esse aqui, que é o engaste, o apoio fixo, que a gente chama, ele não permite movimento nenhum. Nada. A estrutura está presa aqui, está engastada. Eu não consigo ter movimento na horizontal, como eu tenho num rolete, por exemplo. Eu não consigo ter movimento na vertical e não consigo ter nada aqui de nada. Não tem movimento. Então, isso aqui me trava completamente. E por isso que eu tenho que descobrir com relação a ele três incógnitas. Porque ele vai ter uma reação que não vai permitir movimento aqui, não vai permitir movimento aqui e não vai permitir rotação. Então, eu vou ter que, quando eu tiver uma estrutura que ela está engastada, eu preciso descobrir essas três incógnitas. Por quê? Porque esse engaste tem que não pode deixar nenhum tipo de movimento. Não pode permitir nenhum tipo de movimento. Então, ele vai ter que ter uma reação no eixo X, ou seja, para não ter movimento no eixo X. Ele vai ter que ter uma reação no eixo Y para não ter movimento no eixo Y. E vai ter que ter um momento aqui também, para não permitir giro. Então, isso aqui são estruturas engastadas, ó, a gente chama de apoio fixo. Não consigo movimento nenhum. Aqui, eu não consigo no eixo X e não consigo no eixo Y, por isso que eu tenho duas reações. Só que eu consigo, por exemplo, ter um momento aqui, ó, ter um giro, né?
esse cabo aqui, por exemplo, ele pode, né, girar aqui, ó. O pino permite que ele suba ali ou desça, né? O rolete, por exemplo, que ele só deixa movimento. Aliás, que ele só não permite o movimento na vertical, né? Que é esse aqui, ó. Então, por isso que ele tem só uma incógnita para ser descoberta. Não sei se deu para ficar claro ou não. E isso aqui, a gente fala que é a estática das estruturas. Por mais que eu estou tendo um movimentinho aqui dessa ponte aqui, nesse apoio aqui, ó, a gente fala que isso é a estática das estruturas. É diferente do que trata a dinâmica, na mecânica, né? E outras áreas. A gente está falando que isso aqui está em equilíbrio, para essa estrutura estar correta aqui nesse apoio. Eu tenho esses tipos de apoio, que são os três somente, o rolete. Então, a estrutura para estar em equilíbrio aqui, esse rolete tem que permitir o travamento, porque, né, eu não posso ter movimento nesse eixo aqui. Eu posso ter um pino, que aí, então, eu não tenho movimento nem no X e nem no Y, mas posso ter esse giro aqui da corda aqui, por exemplo, né, enfim, posso ter um elemento aqui que possa ter esse movimento. E o engaste que não me permite nada. Tem exemplos aqui, ó. Ponte, esteira transportadora. Deixa eu ver se tem mais. Pinos, ó. Aqui, vários pinos aqui, né, ó. Na estrutura aqui. Pino aqui também. Aqui, então, ó. Estrutura engastada. Vigas engastadas. Então, sempre que eu perceber que eu tenho um engaste no meu exercício, na minha estrutura, o engaste não me permite movimento nenhum. Então, ele vai ter que reagir. Porque eu posso estar solicitando a estrutura aqui. Eu posso colocar forças aqui em cima, né? Para solicitar ela com peso aqui em cima, com uma força. E aí eu tenho que garantir que esse engaste vai suportar. Então, ele tem que ter uma reação no eixo X, tem que ter uma reação no eixo Y, e tem que ter um momento para deixar tudo em equilíbrio. Já aqui no pino, o que eu vou ter que achar é essa reação no eixo X e a reação no eixo Y. E aqui no rolete, é só uma incógnita. Tudo bem até aqui, gente? Tá dando para entender mais ou menos? Ou é confuso? Falem para mim se ficou confuso. Ou se tá tudo bem. Agora a gente vai estudar as estruturas mesmo. Apoiadas nesses três tipos de apoio. Vão estar solicitadas. Oi? Para mim tá tranquilo. Vão estar solicitadas aí esforços. A gente vai ver tipos de esforços diferentes, carregamento distribuído, né? Uma força concentrada. Aí vai ter força inclinada. Vão trabalhar com trigonometria de novo, seno, cosseno. A gente vai ter estrutura ali sendo solicitada e aí esses apoios no projeto tem que garantir que essa estrutura está em equilíbrio. Então a somatória das forças envolvidas tem que ser zero. Quando eu tiver um rolete, eu sei que eu tenho que achar uma reação nesse rolete. Se ele não permite movimento no eixo Y, eu tenho que achar essa reação no eixo Y. Quando eu tenho uma estrutura que está apoiada num pino, eu tenho que achar duas incógnitas, porque tem reação no eixo X e reação no eixo Y. E quando eu tiver uma estrutura engastada, eu tenho que achar três incógnitas, três reações. As duas forças, eixo X e eixo Y, as duas reações e momento. E aí, essas estruturas que a gente está estudando aqui vão ser sempre as estruturas isostáticas. Eu tenho as estruturas isostáticas, a hipoestáticas e hiperestáticas. Primeiro, né? Ele fala aqui que estruturas são elementos estruturais ou conjuntos de elementos que possuem capacidade de receber, né, absorver e transmitir esforços de maneira estável. Então, são elementos estruturais ou conjunto de elementos estruturais que possuem capacidade de receber, absorver e transmitir esforços.
ou seja, essas forças, né? Quando eu falo de uma estrutura isostática, isso quer dizer que eu vou ter que achar os vínculos, que a gente chama, as reações dos apoios, e o número de equações que eu tenho para achar essas reações é igual ao número das reações. Então, eu tenho um exercício que eu preciso achar 3 reações de apoio. Eu tenho um engaste, por exemplo, eu tenho que achar 3 reações. Eu vou ter 3 equações para resolver. Então, se eu tenho 3 reações e 3 equações, eu fecho o problema. Né? Eu tenho 3 equações, tenho 3 incógnitas, eu consigo resolver. Isso é isostática, estrutura isostática. O número de incógnita que eu preciso descobrir no exercício é o mesmo número de equações que eu tenho da estática, que são as equações de equilíbrio. Que eu falei lá, somatória das forças no eixo x tem que ser 0 para estar em equilíbrio. Somatória de forças no eixo y, somatória de momento em algum ponto da estrutura tem que ser 0. Se eu tenho que descobrir 3 incógnitas e eu tenho essas 3 equações, o problema está fechado, eu resolvo, isso aí é uma estrutura isostática. Hipoestática é quando eu tenho o número de reações menor que o número de condições de equilíbrio. E hiperestáticas é quando eu tenho muita incógnita para resolver, e aí eu tenho poucas equações de equilíbrio, vou ter que partir para outro tipo de equação de estado, algum outro tipo de equação para tentar resolver o problema. Só as de equilíbrio não me ajudam. Aí eu tenho que partir para outro tipo de equação para resolver o problema. Então, aqui no caso, a gente vai estudar as isoestáticas, que eu tenho as equações e elas me resolvem, elas me ajudam, né? Auxiliam a descobrir as incógnitas que eu estou querendo descobrir, né? E sempre essas incógnitas vão ser o quê? Essas reações nesses apoios. Para começar a fazer os exercícios, a gente tem que saber fazer o diagrama de corpo livre, que ele representa um esboço, né? No caso nosso aqui vai ser da estrutura, da viga, da ponte, a gente vai ver treliça mais para frente. Vai representar um esboço, e nesse esboço vai estar todas as forças que estão atuando na estrutura. Então, por exemplo, aqui eu tenho essa figura aqui. Se eu for fazer o diagrama de corpo livre, as forças envolvidas são essas, ó. Tenho tração aqui no cabo B, tração no cabo C e tem essa outra aqui, ó. Então eu desenho as forças envolvidas aqui, né, no caso. O diagrama de corpo livre é isso, é desenhar as forças envolvidas. E aí para isso aqui estar em equilíbrio, ó, se eu tenho as duas setinhas para baixo aqui, essa aqui vai ter que ser para cima, porque eu vou ter que garantir que somatória de forças no eixo x é igual a zero, somatória de forças no eixo y é igual a zero, para isso aí estar em equilíbrio. Então, diagrama de corpo livre é eu desenhar as forças envolvidas no problema. Igual aqui, ó. Tem essa figura aqui, ó. Ele falou que é a mesma coisa, ó, que eu desenhar isso aqui. E, ó, aqui em cima tem uma solicitação, tem um esforço. Aqui tem o outro. E aqui tem o outro. Então, as forças envolvidas aqui, ó, estão aqui. E ele desenhou aqui um pino, por exemplo. E aqui um rolete. Aqui embaixo, desenhei uma viga engastada, ó. Tá, ó, desenhei uma paredinha aqui, né? Tá engastada. E aqui colocou que está sendo solicitado por 1.200 newtons aqui nesse ponto, ó. Então, desenhar o diagrama de corpo livre é vir aqui e colocar as forças envolvidas. Esses 1.200 aqui. E se eu tenho um engaste, eu vou ter essas 3 incógnitas para achar, ó. A reação dela no eixo X, dele, né? A reação do engaste no eixo X, reação do engaste no eixo Y e o momento. Colocou o peso aqui, que ele levou em consideração o peso da estrutura. Aqui a mesma coisa, ó. Nessa Uma figura coisa, A. professora, é só para mim ou... Oi? Não ouvi, Marco, desculpa. É só para mim ou para todo mundo tá travando agora? Começou a travar bastante. Tá travando aí, pessoal? Aqui
Aqui deu umas cortadinhas. Pô. Dá para seguir aí, será? Eu acho que dá. Tá. Às vezes é a minha internet aqui que tá ruim, sei lá. Ó, aqui é a mesma coisa, ó. Tem essa figura A aqui. Ele desenhou aqui, ó. Um apoio aqui. Um pino, né, na verdade. Um outro aqui. A estrutura aqui. E aí, ó, quando ele vem para cá, isso aqui é o diagrama de corpo livre, ó. Tração no cabo. Peso dessa estrutura. 1962 newtons. Reação nesse pino. Se é um pino, tem duas reações, a X e a Y. Então, o que eu desenho no diagrama de corpo livre, DCL, que a gente fala, são as forças, todas as forças envolvidas, todas. Deixa eu olhar meu chat aqui pelo celular, porque não sei se vocês estão falando comigo. Deixa eu deixar aberto aqui. Não, não é aqui não. Gente, alguma pergunta até aqui? Deu para entender mais ou menos? Resumindo, a gente vai começar a falar aqui de estruturas que estão apoiadas ou num rolete, ou num pino, ou no engaste. A gente vai ter que calcular a reação deles para que eles suportem e essa estrutura esteja em repouso, esteja em equilíbrio. Para ela estar em equilíbrio, a gente viu que as equações são essas. Somatória de forças em x, zero. Somatória de forças em y, zero. Somatória de momento em algum ponto da estrutura tem que ser zero, para garantir que ela está em repouso. Aí a gente viu os tipos de apoio. Rolete, permite movimento aqui, ó. Mas não permite, por exemplo, no eixo Y. Então, por isso que eu tenho uma reação. Então, ó, possui uma incógnita. Quando eu tiver um rolete, eu tenho que achar uma incógnita. Quando eu tiver um pino, eu preciso achar duas incógnitas, porque ele trava no eixo X e trava no eixo Y. Então, eu tenho que achar uma reação aqui e uma reação aqui. E quando eu tenho engaste, 3. Em X, em Y e em momento. 3 tipos de apoio. E aí, para resolver os exercícios, que vão ser sempre estrutura isostática, ou seja, eu vou ter equações suficientes para achar as minhas incógnitas. Para eu resolver, eu preciso fazer o diagrama de corpo livre. O DCL, que a gente fala, que é fazer um esboço da estrutura com todas as forças envolvidas ali. Que é mais ou menos isso que eu falei agora, ó. Ah, se eu tenho um engaste aqui, quais são as forças envolvidas no engaste? O engaste vai me travar o movimento nesse eixo, travar o movimento nesse eixo e travar a rotação. Essa estrutura não consegue nada, né? E aí, então, eu tenho que achar essas incógnitas. Aí eu coloco elas aqui no engaste, copio essa força de 1.200 que está aqui. Eu coloco todas as forças envolvidas no exercício, na estrutura aqui. Ó, aqui eu tinha um pino, coloquei aqui. Duas incógnitas. Aqui eu tenho um cabo, botei uma tração. Então, para eu começar a fazer o exercício, eu sempre tenho que olhar e desenhar o DCL. O primeiro passo de todos é a gente fazer esse DCL. Posso seguir? Ou vocês querem fazer? Tá ruim a conexão ainda? Tá dando para entender? Vocês querem fazer alguma pergunta? Pode seguir em frente? Pode seguir, professor. Pode, professor. Tá, depois vocês escrevem no chat aí, porque a internet do celular tá normal aqui. Então, por exemplo, ó, eu tenho essa estrutura que está desenhada aqui, e eu tenho 5 kN bem aqui no meio dela, e eu tenho esse apoio e esse apoio. E esses 5 kN está exatamente no meio ali.
Para essa estrutura aqui estar em repouso, estar em equilíbrio, o que vocês acham que tem que acontecer? Esse apoio aqui vai ter que suportar alguma coisa e esse apoio aqui vai ter que suportar alguma coisa. São os dois apoios. Ela está apoiada nesses dois pontos, no A e no C. E bem no meio, eu tenho 5 kN ali. Algum esforço que está, né, solicitando essa viga, essa estrutura para baixo aí, ó. 5 kN para baixo. Vocês concordam que para estar em equilíbrio, esse apoio aqui tem que suportar e aqui também. O que a gente vai calcular sempre aqui são as reações desses apoios. O que eles têm que suportar para a gente estar em equilíbrio. Olhando de cara assim, vocês conseguem falar alguma coisa ou não? Se eu tenho 5 kN aqui, por exemplo, quanto que esse aqui tem que suportar, quanto que esse aqui tem que suportar, dá para ter uma noção ou não? 2,5? 2,5, porque está exatamente na metade na metade aqui, né? Ó. A viga toda tem 4, a estrutura toda tem 4 metros, e justamente na metade. Agora, vocês concordam que se eu colocasse essa força mais para cá, não seria 2,5 para cada um? Uma ia ter que suportar mais que a outra? Sim. Como que a gente vai fazer isso daí, ó? Sempre a gente vai começar fazendo diagrama de corpo livre. Sempre. Tem que desenhar o diagrama de corpo livre. Desenha a estrutura. Coloco a força aqui, que já está desenhada lá, 5 kN. E aí eu vou colocar uma reação aqui, que eu vou chamar reação de A no eixo Y, e uma reação aqui, que eu vou chamar de reação de C no eixo Y. Se eu não estou solicitando... Aqui ele não mostrou direito, mas se eu não estou solicitando a estrutura no eixo X, eu não tenho que ter reação no eixo X, porque eu não estou tendo uma força para a esquerda aqui, por exemplo, para a direita, nesse sentido, né? Ó. Não tenho, eu só estou solicitando ela para baixo, no eixo Y. Então, eu vou ter que ter uma reação contrária aqui, para o quê? Para estar em equilíbrio. Que são as equações de equilíbrio. Que sempre vão ser somatória das forças no eixo X igual a 0, não tenho nada no eixo X. Somatória das forças no eixo Y igual a 0. O que eu tenho no eixo Y? Reação no ponto A está para cima, positivo. 5 está para baixo, negativo. E o RB para cima, positivo. Então, somei as forças, elas têm que ser igual a 0. No caso aqui, eu já coloquei as duas para cima, porque eu sei que vai ser isso, tá? Mas, no caso, nos outros exercícios, vamos supor que eu não sei. A gente tem que seguir o que a gente desenhou no DCL. Ah, eu desenhei no DCL o RCY para cima. Aqui, né? Eu desenhei o RCY para cima. Se eu chegar num valor de RC negativo, quer dizer que eu desenhei o sentido contrário. É só isso. Nos próximos exercícios que tiver isso, a gente comenta. Mas o que eu quero dizer é assim, eu desenhei meu DCL, meu diagrama de corpo livre, falando que essa reação é para cima, essa é para cima. E aí descobri aqui valores positivos de RA e RC. Isso quer dizer que a direção que eu desenhei está certa. Se eu achar algum valor negativo, que pode acontecer, que a gente vai ver alguns casos depois, essa reação tem que ser contrária, tá para baixo. Eu desenhei ela para cima, achei um valor negativo aqui. Isso quer dizer que eu desenhei errado no DCL, eu desenhei na direção contrária, só isso. Mas depois a gente vê isso aí mais para frente. No caso aqui eu desenhei RAY para cima, então ele está positivo, menos 5 mais RCY. Então eu sei que o RAY, ou seja, a reação em A e a reação em C, tem que somar 5. Como que eu vou descobrir agora quanto que é cada uma? Usando a terceira equação, somatória de momento igual a 0. E aí eu posso aplicar a somatória de momento em qualquer ponto aqui. Somatória de momento no ponto A tem que ser 0, somatória de momento no ponto B tem que ser 0, somatória de momento no ponto C tem que ser 0. Eu tenho que garantir
que o somatório de momento é zero em qualquer ponto da estrutura para ela estar em equilíbrio. Para ela estar em repouso. E aí, vamos supor que eu quero fazer no ponto A aqui, ó. Eu quero falar aqui que a somatória de momento no ponto A é zero. O que me causa tendência a giro com relação a esse ponto A aqui, ó? Quais forças me causam tendência a giro? Ó, olhando o DCL, vamos olhar o DCL aqui que eu desenhei, ó. Eu estou aqui no ponto A. Eu tenho essa força de 5 a 2 metros de distância. Elas me causam tendência a giro ali, naquele ponto A? Estou fixo aqui, ó. E estou forçando aqui para baixo. Sim. De quanto? O valor da força vezes a distância até o ponto A, que é 2 metros. Com relação ao ponto A, sentido horário ou anti-horário? Horário. Então é negativo. E essa reação em C aqui que eu estou colocando, que eu tenho que ter essa reação, também é uma força, é uma reação aqui, é uma força, e ela está a 4 metros. RC, Y vezes 4 metros do ponto A. E ela seria sentido horário ou anti-horário com relação ao ponto A? Anti-horário. Então ela é positiva. E aí são essas duas forças que me causam tendência a giro. A força em A aqui, como já está em cima do ponto A, não causa tendência, não tem tendência a giro aqui, ó, essa força. Porque ela está em cima do ponto que eu escolhi, ó. Agora essa aqui de 5 na vertical com a distância de 2 na horizontal causa tendência a giro horário. Essa do apoio C na vertical a 4 metros na horizontal de A também causa tendência a giro, só que no sentido anti-horário, então é positivo. E aí nisso, ó, menos 10 mais 4 RCY é igual a 0. Então eu deixo lá 4 RCY igual, o menos 10 vai para lá 10. Nisso eu descubro que meu RCY é 2,5, né, que é 10 dividido por 4. E se ele é 2,5, se eu sei aqui nessa equação aqui, ó, que RAY mais RCY é 5, sobrou então que o RAY também é 2,5. É assim que eu descubro as reações. Descobri que uma é 2,5, volto lá aqui na equação que eu tinha achado aqui, ó. Se as duas têm que somar 5 e uma já é 2,5, a outra também é 2,5. Então ele desenhou aqui, ó, RA, ele colocou na vertical, tanto faz. Acho que ele quis dizer vertical aqui, RAV, RCV. O diagrama de corpo livre é esse, então, ó. Desenhou as forças envolvidas. E aí fez a somatória de momento, somatória de força, né? E descobriu que cada uma é 2,5 para cima, ó. No caso, se quiser fazer somatória de momento primeiro já, pode fazer também. Eu sempre sigo a ordem, né? Somatória de força no X, no Y e momento por último, mas pode fazer, pode trocar a ordem. Eu tenho 3 equações e estão aí para, né, ajudar a gente a achar as incógnitas. Aqui ele já achou direto de cara aqui, ó, somatória de momento em A, já achou aqui 2,5. Aí quando ele já veio na somatória de força em Y, ele já achou aqui 2,5 também. Tanto faz a ordem. Mas isso são estruturas isostáticas, eu sei que o tanto de reações que eu tenho que descobrir é igual ao meu número de incógnitas. Eu tive que descobrir duas incógnitas aqui e eu tinha as equações para resolver. Tudo bem? Ah, beleza, Yaritza. Tranquilo.
Podemos fazer mais um? Sim, professor. Ó, esse aqui, por exemplo. Ele tem aí a estrutura mostrada e ele quer a reação nos apoios, ó. Ele desenhou um rolete aqui no ponto A e um pino aqui no ponto B. Se eu tenho um rolete, eu tenho que descobrir uma incógnita. No eixo Y. E se eu tenho um pino, eu tenho que descobrir duas incógnitas, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Então, se eu for fazer o diagrama de corpo livre aqui, ele vai desenhar, ó, a Y aqui, que é a reação do rolete. Ele chamou de AY. Chamem do que vocês quiserem, RAY, RAV, tanto faz, tá? Sabendo que é a reação. Ele colocou aqui, então, a reação no ponto A, que é no eixo Y. E colocou aqui, ó, no pino. BY e BX, porque pino são duas. E aí, ele desenhou a BX para a esquerda, porque ele está vendo que tem uma solicitação para a direita aqui, ó. Esse 600 newtons está para a direita. Então, a minha reação aqui vai ter que ser para a esquerda para estar em equilíbrio. Por isso que ele já colocou para a esquerda, ó. E aí ele só colocou aquela força lá de 600, ó, como ela está a 45 graus dali da horizontal, ele escreveu que é aqui, ela é 600 cosseno de 45. E na vertical ela é 600 seno de 45. Né? Ela está inclinada a 45 graus, então ela tem componente no eixo X e tem componente no eixo Y. Então esse aqui é o diagrama de corpo livre, ó, certinho. Vim aqui no rolete, coloquei uma reação, AY. Vim aqui no pino, coloquei as duas reações, em X e em Y. Desenhei as outras forças envolvidas, que no caso era o 600 que está aqui. Ele escreveu em termos de x e y, né, componentes. O 100 que está para baixo e o 200 que está para baixo. Esse é o diagrama de corpo livre, ó. E aí o que ele fala? Determine as reações nos apoios. Então eu tenho três incógnitas e eu tenho três equações para resolver. O diagrama de corpo livre está aqui bonitinho. Vamos lá, equações de equilíbrio. Eu tenho que somatória das forças no eixo X tem que ser zero. O que eu tenho no eixo X? Desenhado aí no exercício. Tem seno de 45. Cosseno de 45. 600 Cosseno de... cosseno de 45 menos o bx que está para a esquerda, então é menos. Menos bx igual a zero. Nisso, então, eu já chego que o bx tem que ser o 600 cosseno de 45. Que dá quanto? Deu 424,6. Isso? Deixa eu ver aqui. 124, ó. É isso que deu? Isso. 26 ia dar. Vou colocar igual ele aqui. 424 newtons. Então, achei o bx.
Se eu vir aqui agora para a somatória das forças no eixo Y, depois vocês fazem na ordem que vocês quiserem. O BX aí, por ele estar ao contrário ali, ele seria negativo? Por ele estar o quê? Zeta tá ao contrário, né? Sim, ele é negativo. Eu só acho, se eu achei valor positivo aqui, quer dizer que o desenho está certo. É isso que quer dizer, mas ele é negativo porque ele está para a esquerda. Está desenhado aqui ele para a esquerda, né? O valor dele é 424 para a esquerda. Se eu tivesse desenhado ele para a direita, eu ia achar um valor negativo aqui. Isso quer dizer que está errado o meu diagrama de corpo livre. A força é o contrário do que eu desenhei. Ah, entendi. Então aqui, a resposta que deu positivo quer dizer que o que eu desenhei está correto. E eu desenhei para a esquerda mesmo, lá. Ó. Eu pus o menos aqui, né? Ó. Uhum. Então, se deu positivo, quer dizer que o meu DCL tá correto. Ó, aí ele até escreve aqui, ó, 424 newtons e a forcinha para a esquerda, né? Se eu fizer a somatória das forças no eixo Y, o que eu vou ter no eixo Y? Seno de 45? Positivo ou negativo? Negativo. Eu sempre começo pelo bem no início da estrutura, ó. Tô aqui no ponto A aqui, ó. O AY tá para cima, então positivo. Venho aqui, a próxima força, 600 seno de 45 para baixo, então negativo. 600 seno de 45 tá para baixo. Tenho 100 que está para baixo, então menos 100. Tenho 200 que está para baixo, então menos 200. E desenhei o BY para cima, então mais BY. Tudo isso tem que ser zero. Então, aqui, AY menos 600 seno de 45 vai ser 424 também. Menos 424, menos 100, menos 200, mais BY é igual a zero. Então, nisso eu tenho que AY mais BY é igual a 424, 524, 600, 724. Eu sei que o meu AY mais o meu BY tem que ser 724, 400, 500, 600, 700. Porque tá tudo negativo desse lado, passa para lá positivo, né? Então fica y mais by igual, aí passei tudo que está negativo aqui para o lado de lá, ficou positivo, 724. Certo? E agora eu faço somatória de momentos em algum ponto. No caso aqui, ó, posso seguir, gente? No caso aqui, ó, ele fez agora, naquele outro, a gente fez somatória de momento no ponto A. Aqui, ó, eu só queria mostrar aqui, ó, que ele fez no ponto B agora, ó. Não sei se dá para enxergar aí. Mas eu posso fazer em qualquer ponto. Aqui também eu poderia fazer somatória de momento no ponto C, ia dar a mesma coisa. Eu ia achar um valor aqui. Somatória de momento no ponto C tem que ser zero. Eu ia ter essa força de 5 vezes a distância até o ponto de C, essa força aqui, RA, que ele chamou de RAV, vezes a distância até o ponto C. Vai dar a mesma resposta. Aqui, ó, ele fez com relação ao ponto B. Então, o que ele fez, ó? O que me causa momento em relação ao ponto B?
tudo que está em cima do ponto B já sai fora, porque, né? Ó, 200 está no ponto B, não causa tendência a giro nesse ponto. É por isso que ele fez aí já, ó. Porque ele já elimina esse 200, já elimina esse BY, né? Já elimina duas forças. Se eu faço somatória de momento em A, por exemplo, o 200 causa, né? Tendência a giro com relação ao ponto A, o BY também. Então, se eu tenho muita força envolvida no mesmo ponto, é melhor eu fazer somatória de momento nele. Por isso que ele fez. Mas se tivesse feito no ponto A também, dá na mesma. Eu ia achar a mesma resposta. Aí, no caso, ó, essa força de 100 causa tendência a giro com relação ao ponto B? Causa, porque eu tenho ela na vertical, né? Com uma distância de 2 metros na horizontal. Elas estão perpendiculares. Isso aqui me causa tendência a giro com relação ao ponto B, no sentido horário ou anti-horário? Anti-horário. Anti-horário? É. Isso aí, então é positivo, né? Cem vezes 2. 100 vezes 2. Positivo. O 600 seno de 45 também, porque ele está a 5 metros do ponto B, então ele colocou aqui, ó, 600 seno de 45 vezes 5 metros. E também sentido anti-horário, ó, para cá. Ponto B está aqui, a força está aqui para baixo, então tendência de giro anti-horário. A força aqui de D também, o Douglas falou, anti-horário. Então, positivo. Então, tá aqui, ó, 600. Esse AY aqui, olhando essas forças na vertical, ó, esse AY também. E ele tá a 7 metros do ponto B. 2 com 3, 5, com 2, 7. 7 metros. Se ele está empurrando para cima aqui, a tendência de giro é no sentido... Ó, tô com a força aqui para cima e o ponto B tá para cá. Tendência de giro horário. Por isso que ele pôs menos a, 7, a YV7. Porque é sentido horário. E aí, ó, esse exercício em específico colocou uma distancinha só para confundir a gente aqui, ó, uma distancinha na vertical para falar que não está na mesma linha de ação do ponto B, ó. O ponto B está aqui, mas essa força de 600 está aqui em cima, ó. Então ela está a uma distância de 0,2 metros da linha do ponto B aqui, ó. Então, se eu tenho uma distância na vertical com uma força na horizontal, se elas estão perpendiculares, eu tenho momento. Força vezes distância. Estão na perpendiculares, ó. 600 cosseno de 45 está na horizontal. E a distância, ó, o ponto B está aqui. A força está aplicada a 0,2 para cima ali, ó. Então, por isso que ele colocou 600 cosseno de 45 vezes 0,2 metros. Sentido horário, por isso que está negativo aqui, ó. O menos aqui. Essa parcela aqui que eu tô falando, ó. O ponto B tá aqui. A força tá para a direita aqui. Sentido horário. Tudo bem? E aí, fazendo essa conta, ele achou que o AY, que a reação de apoio no eixo Y aqui no ponto A, ó, é 319. Meu AY.
Porque ficou só ele de incógnita, né? Ó, a força de 100 a 2 metros de B, a força de 600 seno de 45 a 5 metros de B, a força de 600 cosseno de 45 a 0,2 metros de B, e a reação AY a 7 metros. Só tem o AY de incógnita. Ele achou AY. 319. Se ele chegou que o AY é 319, e eu sei que tudo tem que somar 724, sobra quanto pro BY? 724 menos 319, 405. 405. Então, por aqui, a gente volta aqui nessa somatória de força em Y e descobre que aqui é 405 newtons. Então, a gente achou AY, BY está aqui e BX que está aqui. 3 equações, 3 incógnitas, estrutura isostática. Vou deixar nessa tela aqui, ó, ver se vocês ficaram com alguma dúvida. Enquanto isso, rapidinho que eu vou ao banheiro e já volto, ó. Vou deixar aqui na tela para vocês olharem. Pronto, gente. Vocês entenderam?
Sim, professor. Vamos fazer mais esse aqui, ó. Esse aqui também tá meio óbvio, porque as distâncias são iguais, né? Mas vamos fazer ele rapidinho. Ó, comecem a fazer isso aqui para mim, enquanto eu só vou pegar um papel aqui. Comecem para mim, fazendo favor. Esse terceiro. Mas só de olhar também, Douglas, qual que vai ser as reações aí, né? Vamos fazer um mais complexo, então, porque eu acho que esse daí... Esse aqui, vocês concordam que se eu tenho 3 quilonewtons no meio, e depois, ó, tá tudo espaçado certinho, né, ó? 2 metros, 2 metros, 2 metros, 2 metros. Se eu tenho 3 quilonewtons para baixo, 2 e 2, eu tenho 7. Com essas distâncias, eu vou saber que eu vou ter 3,5 para cá e 3,5 para cá. Depois vocês resolvam esse daí, vocês vão ver que vai dar 3,5. É tranquilo também, é igual esse primeiro aqui, ó. Vamos fazer vamos fazer um diferente para a gente ver a gente aprender mais aqui, ó. Vamos fazer esse 4 aqui, ó. Determine as reações nos apoios A e B da viga isostática abaixo. Então, eu tenho um pino aqui em A, um rolete aqui em B, a força de 20 kN, 20 kN e 26 aqui. Se eu vou desenhar o diagrama de corpo livre, eu vou vir aqui. Eu tenho um rolete aqui, desculpa, um pino. Então, eu tenho reação no eixo Y, que eu vou chamar de RAY. E aí eu tenho reação no eixo X. Vou desenhar para a direita, porque eu já sei que é para a direita, porque essa solicitação aqui está para a esquerda, ó. Então, ela vou chamar de RAX, para a direita. Tá, para a esquerda, essa aqui tem que estar em equilíbrio. Aí eu tenho 20 kN aqui, 20 kN aqui. E aqui, já vou desenhar assim, ó. Aquela força de 26 inclinada, ela é uma parcela no eixo Y e uma parcela no eixo X. Para cá, concordam? Falem para mim qual que é a parcela dela no Y e no X. Olhando aquele triângulo ali. De 5, 12, 13. A gente já fez exercício assim, né? Ao invés de dar o ângulo, ele dá a relação dos lados. E aí eu consigo descobrir. Quanto que é a minha parcela no eixo Y aqui, ó? Se a força é 26 inclinada aqui, ó. Eu quero saber a parcela em Y, quanto que é? Se isso aqui é 26,
Quanto que é isso aqui? Quanto que é isso aqui? Oh, não, não é 13, não. Fala alguém aí pra mim, gente. Se eu tô numa relação de 5 para 12, aqui a força é 26, e é como se eu estivesse num triângulo de 13 para 5 para 12. Quanto que vai ser o eixo Y? Dois, professor? 2, Não. A gente fez exercício assim já, que ao invés dele dar o valor do ângulo aqui, ó, ele dá o valor dos lados. Se eu quero saber o eixo X, é seno ou cosseno? Eixo X aqui, ó. cosseno. Cosseno. Se eu quero saber o Y, é seno. Cosseno desse ângulo, ó, é 5 sobre 13. Seno desse ângulo é 12 sobre 13. Então, eu pego a força e multiplico por 5 sobre 13 para achar o eixo X. E pego a força e multiplico por 12 vezes 13, que é para achar o eixo Y. No eixo Y vai dar 24, no eixo X vai dar 10. E já está até certinho aqui, ó. Tá no triângulo de 5 para 12 para 13. Se a força tem 26 aqui, ó, é o dobro do 13. Então, aqui no eixo Y vai ser 24, que é o dobro de 12. E no eixo X vai ser 10, que é o dobro de 5. Ó, 26 dividido por 13 dá 2. 2 vezes 12, 24. Então, 24 é no eixo Y. E 10 é no eixo X. 26 dividido por 13, 2. 2 vezes 5, 10. E aí eu tenho um rolete aqui, então eu tenho uma incógnita. O meu BRBY. Esse é meu diagrama de corpo livre. As forças envolvidas aí são as 3 reações, 2 no pino e uma no rolete. E aí essas forças que ele está solicitando a viga aqui. E aí eu faço equações de equilíbrio. Somatória das forças no eixo X é igual a zero. O que eu tenho no eixo X, gente? Quais são as forças desenhadas aqui no diagrama de corpo livre que estão no eixo X? Dez mil. Positivo ou negativo? Negativo, professor? Negativo. E qual força a mais que eu tenho no eixo X? Olhando o diagrama de corpo livre aqui, ó. Tudo no ponto A? Hã? Ponto A, né? Isso, a reação aqui, né? Ó, que eu desenhei, ó. Desenhei ela para a direita, ela é positiva. RAX. Desenhei ela para a direita, então X positivo para a direita. E o outro é menos 10, porque está para a esquerda. Isso é igual a zero. Então quer dizer que a minha reação já é 10. E está desenhada certinho ali. Reação para a direita. Ah, eu tô esquecendo de colocar o RAX aqui. Faz ele. Sim, ó. Sempre pensa nessas forças. Elas são forças, ó. As reações são forças. Forças que eu preciso fazer para reagir e para ter o equilíbrio.
Por isso que a gente fala que é reação do apoio. Ah, eu estou solicitando a minha estrutura com 20 para baixo ali, 20 para baixo ali, 26 ali. Quanto que esse pino tem que suportar de força? No eixo X é o RAX, no eixo Y é o RAY, porque é um pino. E o rolete é uma força só, que eu chamei de RBY. Então, quando o resultado dá positivo aqui, isso aqui quer dizer que eu adotei o sentido certo aqui na figura. Eu desenhei o RAX para a direita, ó. E deu positivo aqui, então quer dizer que ele está certo. É para a direita. Se eu tivesse desenhado, que agora aqui não está aparecendo, não sei porquê. Mas se eu tivesse desenhado o RAX para a esquerda, eu ia colocar menos RAX, tá para a esquerda, menos 10, que é o 10 que está aqui, né? Para a esquerda também, igual a zero. Eu ia chegar que o RAX é menos 10, ou seja, o sentido que eu desenhei aqui estava errado. Vai lá e troca o sentido. É o contrário do que eu adotei no diagrama de corpo livre. Posso... Vou escrever aqui em cima, ó. Somatória das forças no eixo Y é igual a zero. O que eu tenho no eixo Y? Um monte de forças aí. Quais são? Sempre começa lá do início da viga. RAY. RAY. Menos 20. Menos 20. Menos 24. Ó, RAY para cima. Menos 20, menos 20, menos 24. Mais RBY. Tudo isso tem que ser zero. Ó, o RBY está para cima aqui, ó. Desenhei ele para cima. Menos 20, menos 20, menos 24, menos 64. Passo para lá. Poxa vida. Passo para lá, mais 64. Pararam nessa parte aí? Apagou tudo. Espera aí. Aqui, né? Ó, tá certo? 64. RAY menos 20, menos 20, menos 24, mais RBY é igual a zero. Então, RAY mais RBY é igual a 64. E aí, para finalizar, doido isso aqui. Ainda bem que vocês tiraram o print aí. Para finalizar, somatória de momento num ponto. Que ponto que vocês querem fazer aí, somatória de momento? A, B. Ah, pode ser, acho que. Vamos fazer um A mesmo? Tanto faz. Tem que dar a mesma coisa. Estou aqui no ponto A. O que me causa o que me causa tendência a giro com relação ao ponto A? Vixe, Maria, deixa eu sair daqui que tá difícil. Vou desenhar aqui em cima mesmo, ó. RAY. Nem lembro se foi assim que a gente chamou. RAX.
e aqui RBY. É isso? O que me causa momento no ponto A? A força de 20 vezes a distância de 6. Sentido horário ou anti-horário? Horário. Horário, então é negativo. A outra força de 20 também. Vezes 12. Também sentido horário. Com relação a esse ponto aqui. A força de 24 vezes a distância de mais a reação em BY vezes a distância de 15 também. Tudo isso tem que ser zero. Achem para mim quanto que dá RBY, então. RBY mais 730. Quanto? RBY igual a 735. Eu acho que não, Douglas. Ó, vamos ver aqui. 20 vezes 6, 120. Menos 120. 20 vezes 12, 240. 24 vezes 15, 5 vezes 4, 20. 5 vezes 2, 10. 360. Mais 15 RBY igual a zero. 120 com 240, 360. Com 360, 720. 15 RBY é igual a 120 com 240, 360 com 360, 720. RBY, 720 por 15. Quanto? 720 dividido por 15. 48. 48. E aí a gente tinha falado que RAY mais RBY tinha que somar quanto? Olhem aí para mim. Tinha que somar 64, se eu não me engano. Se a gente achou que o RBY 64. é 48, então RAY sobrou 16. Então eu achei as reações dos apoios. Achei RAX, achei RAY, achei RBY. RAX a gente achou que é 10 kN, RAY 16 kN,
e RBY 48 kN. Para essa viga isostática estar em repouso, suportar essas cargas, esses apoios têm que suportar, tem que reagir com essas forças. 10 no eixo X, está aqui. 16 aqui e 48 aqui. Certo? Posso sair daqui? Alguém tem alguma dúvida? Douglas até Lawanda. Lawanda até Yaritza. Vocês têm alguma pergunta, gente? Beleza, então. Aí a gente continua, então, depois. Os dois exercícios que a senhora tinha passado é para entregar também? Quais? Da aula passada? Sim, é o que eu falei no começo da aula. Eu abri aqui, ó. Ah, tá. Da lista de exercício 4. É o exercício 3 e 4 aqui. Deixa eu escrever aqui, porque vai que alguém não lembra. Mas só são 2 exercícios. O 3 e o 4. Até sexta. Este espaço é para envio da lista de exercícios 4. Exercícios 3 e 4. A gente fez o 1 e o 2, se eu não me engano. Não coloquei aqui de novo a lista, porque o PDF, porque acho que está na aula anterior. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Essa aula 4 aqui, ó. Então, exercício 3 e 4 daí. Beleza, gente? Boa noite. Este espaço é para o envio da lista de exercícios 4. Exercícios 3 e 4. Beleza. Certo, então? Sexta-feira nos encontramos aqui, então? Beleza, então, gente. Boa noite. Muito obrigada, tá? Boa noite. Se cuidem aí. Até sexta.